O retorno de Fênix. Ele encontrou alguém mais forte que o ódio? O cheiro de enxofre é a primeira coisa que a memória traz de volta, antes mesmo da dor. É um cheiro antigo, acre, que gruda no fundo da garganta e reveste a língua com um gosto metálico de sangue e cinzas. O vento aqui não sopra, ele uiva, cortando as rochas afiadas da Ilha Canon como se fossem lâminas invisíveis, tentando retalhar o próprio ar. Para qualquer ser humano normal, este lugar é o inferno na Terra, um cemitério de esperanças, onde o calor derrete a pele e o silêncio enlouquece a mente. Mas para o homem que caminha solitário pela trilha de obsidiana, este inferno tem um nome diferente. Ele o chama de berço. Ikki de Fênix não deveria estar aqui. A Guerra Santa contra Hades terminou, os deuses silenciaram, e o mundo, em sua ignorância abençoada, continuou a girar. Mas o silêncio da paz é ensurdecedor para quem viveu a vida inteira gritando por dentro. Havia uma distorção. Não era um chamado de Atena, nem uma ameaça do Olimpo. Era algo cru, primitivo. Uma ferida no tecido do cosmo que sangrava exatamente aqui, no lugar onde ele certa vez curou suas asas quebradas, dentro da boca de um vulcão. Ele para à beira da cratera principal. O calor é insuportável, subindo em ondas que distorcem a visão, fazendo o horizonte dançar como uma miragem febril. Suas botas pisam em ossos calcificados, restos de aventureiros ou talvez de bestas que ousaram desafiar a montanha. Ikki fecha os olhos. Ele sente. Há uma pulsação vindo lá de baixo, do coração de magma da ilha. Não é a natureza, é o humano. Um cosmo descontrolado, violento, mas que carrega uma nota de desespero tão aguda que faz a cicatriz em sua testa latejar. Descer é fácil para quem já caminhou pelo submundo. Ele desliza pelas encostas íngremes, a poeira vulcânica cobrindo seu sobretudo bege, tornando-o um fantasma cinzento na escuridão vermelha. À medida que se aproxima do lago de lava, a pressão aumenta. O ar fica pesado, carregado de uma intenção assassina que não pertence a um cavaleiro, mas a uma besta encurralada. Saia daqui! A voz não é falada, ela explode na mente de Ikki, uma intrusão psíquica crua e sem refinamento. Ele não para. Continua andando, as mãos nos bolsos, a postura relaxada de quem passeia num parque, embora seus sentidos estejam afiados como navalhas. Eu disse para sair! Esta é a terra sagrada da deusa! Uma coluna de fogo se ergue do lago de lava, não natural, moldada por vontade própria. O magma se contorce, transformando-se em uma serpente incandescente que avança contra ele. Ikki nem sequer pisca. Com um movimento sutil do ombro, uma onda de ar cortante dissipa o ataque, espalhando gotas de rocha derretida como chuva inofensiva ao seu redor. Apareça, diz ele, sua voz rouca, baixa, mas que ecoa mais alto de o rugido do vulcão. Não tenho tempo para brincar de esconde-esconde com fantasmas. Das sombras projetadas pelas rochas fumegantes, ela surge, uma garota. Não pode ter mais de 16 anos, mas seus olhos carregam séculos de solidão. Ela está coberta de fuligem, vestindo trapos que mal cobrem um corpo magro, mas rijo, moldado pela sobrevivência extrema. O que assusta não é sua aparência selvagem, mas o cosmo que emana dela. É dourado, quente, instável. É como olhar para uma fogueira fora de controle. Eu sou Maia, ela ruge, a voz trêmula de raiva e medo. A deusa desta ilha. O vulcão obedece a mim, a morte obedece a mim. Você é um intruso no meu templo. Ikki a observa. Ele vê os trêmulos nas mãos dela, não de fraqueza, mas da tensão de conter tanto poder sem treinamento. Ele vê a postura defensiva, os dentes cerrados, e por uma fração de segundo, ele não vê uma estranha. Ele vê a si mesmo, anos atrás, na Ilha da Rainha da Morte. O ódio como escudo, a violência como única linguagem conhecida. Você não é uma deusa. Ikki diz, brutalmente honesto. Você é apenas uma criança brincando com fogo e vai se queimar. O insulto atinge o alvo. Maia grita, um som que mistura fúria e dor, e o chão sobre os pés de Ikki explode. Ele salta, a capa esvoaçando, pousando com leveza em um pico de rocha.
ela não dá trégua. Ela ataca com o próprio ambiente, lançando pedras superaquecidas e rajadas de cosmo puro, sem técnica, apenas força bruta. Ikki se esquiva. Ele poderia acabar com isso em um segundo. Um ave fênix e ela seria cinzas. Um golpe fantasma e a mente dela se estilhaçaria. Mas ele não contra-ataca. Ele apenas observa, defendendo-se com um mínimo de esforço. "Por que você luta?" ele pergunta, enquanto bloqueia um soco revestido de magma com o antebraço, sentindo o calor queimar o tecido de sua roupa. "Para que eles não voltem!" ela grita, lágrimas evaporando antes de tocarem suas bochechas devido ao calor de sua pele. "Para que ninguém nunca mais me machuque. Eu sou a deusa. Ninguém toca em um deus." E aqui, no meio do fogo e da fúria, eu pergunto a você que está ouvindo esta história: quantas vezes você construiu uma armadura de agressividade para proteger a criança ferida que vive dentro de você? Quantas vezes você disse a si mesmo que era intocável, que não precisava de ninguém, apenas para não ter que admitir o quanto se sentia sozinho? A solidão é o deserto mais vasto que existe, e às vezes criamos miragens de grandeza só para ter alguma companhia. Ikki sente o peso dessas palavras em sua própria alma. Ele entende a mentira que ela conta para si mesma, porque ele inventou essa mentira décadas atrás. Ela acredita que é uma deusa, porque a alternativa, aceitar que foi abandonada num lugar infernal e sobreviveu por puro instinto, é dolorosa demais. A garota está exausta. O cosmo dela começa a falhar, piscando como uma lâmpada prestes a queimar. Mas ela não para. Ela vai lutar até o coração explodir. É o único jeito que ela conhece. Ikki decide que é hora de intervir, não como o cavaleiro da morte, mas como o irmão mais velho que ele sempre foi. Chega! Ele avança, rápido demais para os olhos dela acompanharem. Ele ignora as chamas, ignora o calor que chamusca sua pele. Ele atravessa a defesa dela e, em vez de um golpe, ele a segura pelos ombros. "Me solta, eu vou te matar." "Olhe para mim", Ikki ordena, e seus olhos encontram os dela. O cosmo dele se expande, não para esmagar, mas para envolver. Uma aura majestosa, a fênix abrindo as asas, soberana, calma, eterna. "Você não é a Ilha Maia, você não é o vulcão." Ikki usa o golpe fantasma de fênix, mas desta vez ele não projeta um pesadelo, ele projeta a verdade. Ele a força a ver o que ela bloqueou. Na mente dela, a ilusão de divindade se desfaz. Ela vê a criança pequena deixada na praia anos atrás. Ela vê o medo, o frio da noite, a fome. Ela vê como seu cosmo despertou, não por direito divino, mas pelo desejo desesperado de viver. Ela vê que não havia adoradores, não havia templo, apenas ela, gritando contra o trovão, fingindo ser maior que a tempestade, para não ser engolida por ela. No mundo real, Maia cai de joelhos, o choro finalmente rompendo a barreira do calor. O magma ao redor se acalma, voltando a ser apenas pedra derretida. O silêncio retorna, mas agora não é ameaçador, é apenas silêncio. Eu estou sozinha, ela soluçou, encolhendo-se, parecendo subitamente muito pequena, muito humana. Eu sou só ninguém. Ikki se ajoelha na frente dela, o homem conhecido por ser o lobo solitário, aquele que caminha longe dos outros, estende a mão e toca a cabeça da garota com uma gentileza desajeitada, mas genuína. Você sobreviveu ao inferno, garota. Isso não faz de você uma deusa. Faz de você algo muito mais forte. Faz de você uma sobrevivente. Ele se levanta e caminha à beira da cratera, olhando para o horizonte onde o sol começa a nascer, tingindo o mar escuro de vermelho sangue. Eu também já achei que o ódio era minha única força, ele diz, de costas para ela. Eu queimei o mundo para não ter que sentir a dor dele, mas as cinzas não aquecem ninguém à noite. Maia levanta o rosto, sujo e marcado por lágrimas. O que eu faço agora? O vulcão, ele era tudo o que eu tinha. Agora você vive, Ikki responde, virando-se para encará-la. O verdadeiro poder não é controlar o fogo para destruir quem se aproxima. É manter a chama acesa para iluminar o caminho, mesmo quando tudo ao redor é escuridão. Ele estende a mão novamente, desta vez não como um teste, mas como um convite. Venha, esta ilha já teve prisioneiros demais. Enquanto eles caminham para longe da cratera,
deixando o calor sufocante para trás. E que sabe que não encontrou apenas uma discípula. Ele encontrou um espelho. E ao salvar Maia da própria ilusão, ele curou um pouco mais daquela parte de si mesma que ainda vagava perdida na ilha da Rainha da Morte. A Fênix renasce sempre, é verdade, mas às vezes ela precisa lembrar que, antes de voar, ela precisa ter um lugar seguro para pousar. A redenção não é apagar o passado, é olhar para as cicatrizes e entender que elas não são marcas de vergonha, mas mapas de onde estivemos e provas de que sobrevivemos para contar a história. Se esta história tocou aquela parte de você que luta em silêncio todos os dias, deixe seu like e inscreva-se. O cosmo é infinito e nossa jornada está apenas começando. Qual é a sua ilha Canon? Qual é o fogo que você precisa dominar? Me conte nos comentários. Até a próxima lenda.